Estimados irmãos, muito bom dia. Nesta oportunidade, portanto, nós vamos trabalhar o seguinte tema: santa intrepidez. Você que está em casa também pode acompanhar-nos com a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Nós iremos iniciar a leitura a partir do versículo 13. Então vamos ler o texto sagrado que diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo quanto lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindos eles istos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: Porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Ponço Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E a intrepidez é um atributo de virtude. É um atributo que deve marcar a igreja em todas as gerações. E nesta passagem nós vemos isto na prática. Há 3 versículos aqui, o versículo 13, o versículo 29 e o versículo 31, onde nós encontramos o tema da intrepidez, da coragem, da ousadia no testemunho, na proclamação do Evangelho. Depois de terem sido severamente ameaçados pelo mesmo grupo de homens que tinha orquestrado a crucificação de Jesus há 6 semanas atrás, há 6 semanas antes desse ocorrido, os seguidores de Jesus se reuniram e oraram com a igreja. Os crentes pediram a Deus intrepidez, pediram a Deus coragem renovada para proclamar a palavra de Deus, para continuarem na proclamação da palavra de Deus. E a proclamação da palavra de Deus com intrepidez, isto é, com ousadia, com coragem, do grego paresia, esse termo no grego parecia, traduzido aqui como ousadia, em outras traduções como intrepidez, aquela coragem, não é? Independentemente se envolve algum risco ou perigo, aquela ousadia de proclamar a palavra de Deus, a despeito
dos perigos que isto envolve, é um tema dominante em todo o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versículo 29, vemos isso, capítulo 9, versículo 28 também o vemos, sobretudo também conectado ao ministério de Paulo, que de cidade em cidade pregava a palavra de Deus e corria grandes riscos, mas não deixava de fazer o seu trabalho e de anunciar o evangelho com coragem. E sem o auxílio de equipamentos modernos como computador, StreamYard, Zoom, sem o auxílio de todos os recursos que nós dispomos hoje, sem meios de transportes, hoje nós temos várias formas, não é? Temos carro, metro, comboio, avião, helicóptero, sem nada disso, sem traduções, sem publicações da Bíblia nos vários formatos. Agora temos a Bíblia no telemóvel, a Bíblia no tablet, a Bíblia no computador, temos a impressão em papel, temos vários formatos, nada disso existia naquela altura. A intrepidez na proclamação do Evangelho da graça de Deus, através desses primeiros cristãos, fez estremecer todo o Império Romano, a ponto de haver cristãos até mesmo na casa de César, como vemos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 22. Havia crentes até mesmo entre os soldados de Roma, até mesmo na casa de César. E aqui no versículo 13, especificamente, nós vemos aqui estes santos intrépidos. Vemos aqui a intrepidez dos discípulos de Jesus, a intrepidez de Pedro e de João diante do Supremo Tribunal Judaico, conhecido como Sinédrio. Pedro e João estavam à frente dos homens que haviam orquestrado a morte de Jesus, mas eles não se intimidaram. Era natural que tivessem medo, mas não se intimidaram. Os apóstolos, eles não recuaram diante das ameaças. E vemos aqui ameaças iniciais para que não ensinassem em nome de Jesus. E depois ameaçaram ainda mais para que não ensinassem em nome de Jesus. Mas eles não recuaram no testemunho. Os membros do Sinédrio ficaram, diz o texto aqui no versículo 13, ficaram impressionados com a coragem dos apóstolos. Não se esperava que homens comuns, que leigos, e também não se esperava que pessoas sem educação formal falassem com tanta desenvoltura, firmeza, eloquência e ao mesmo tempo com coragem perante o Supremo Tribunal do país. Eles não estavam à espera que iriam encontrar homens tão corajosos, firmes e eloquentes, citando as Escrituras. Eles eram pescadores. E é interessante que aqui temos a expressão iletrados e incultos, mas isso não significa que Pedro e João eram ignorantes ou analfabetos. Não quer dizer isto. Mas que eles não eram escribas profissionais, eles não eram ministros ordenados da religião judaica, não eram sacerdotes, não eram professores nas sinagogas, mas estavam ali diante do tribunal, e ali estava Pedro citando as Escrituras, numa grande desenvoltura, argumentando a partir da Escritura, primeiro a proclamação diante do templo e agora diante do Supremo Tribunal. Isto é impressionante. E os sacerdotes e os líderes do Sinédrio, o conselho que estava julgando, ficou impressionado com isso, ficaram impressionados com isso. Os líderes religiosos de imediato, eles atribuíram esta ousadia, esta eloquência inesperada dos apóstolos ao facto de que eles haviam estado com Jesus. Eles falaram de tal modo que aquele mesmo grupo que há 6 semanas atrás havia julgado Jesus, fizeram esta ligação entre aqueles que estavam agora a proclamar o Evangelho, a palavra, com o próprio Cristo. Eles perceberam, porque Jesus também não teve instrução formal nas escolas rabínicas, mas falava com a mesma desenvoltura, e falava no alpendre de Salomão também. E eles conectaram ali os apóstolos, os 2 discípulos, com o próprio Cristo. E é interessante, eu poderia fazer essa pergunta, quantas vezes as pessoas já lhe disseram: eu posso dizer que você tem passado tempo com Jesus? Você já ouviu alguma vez alguém dizer isso para você? Eu posso ver que você tem andado com Jesus,
que você tem estado, porque eles perceberam que eles haviam estado com Jesus, haviam passado algum tempo com Jesus. Eles fizeram essa ligação entre Pedro e João. Quando você anda com Jesus, quando você tem andado com Jesus, quando você está envolvido com Jesus, o seu testemunho é diferente. As pessoas notam a diferença. E eles notaram a diferença, porque estes homens andaram com Jesus. E os membros do Sinédrio acharam que estavam livres de Jesus, porque eles haviam matado Jesus. Eles haviam, na verdade, condenado Jesus, encaminhado para ele ser crucificado, insistindo inclusivamente com Pilatos para que exercesse o poder de punição e que Jesus fosse crucificado. E eles pensaram, bem, agora que ele está morto, agora isso acabou. Mas agora eles estavam enfrentando também os porta-vozes, que revelavam a mesma coragem do Mestre. Homens que não apenas testemunharam a morte, mas também a ressurreição gloriosa de Jesus. E eram agora testemunhas oculares da ressurreição. Jesus, meus irmãos, aqui neste texto específico, o versículo 13, aqui nós vemos o cumprimento de uma promessa de Jesus feita aos seus discípulos em Lucas, no capítulo 21, o versículo 15, quando o Senhor Jesus disse: pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem de contradizer. Jesus havia dito aos seus discípulos que ele iria capacitar os seus discípulos, de tal forma que eles iriam responder e não seriam vencidos nos debates. E aqui estava agora o cumprimento disso, esta eloquência e esta coragem também no testemunho. Do versículo 14 ao versículo 18, nós encontramos aqui o veredicto do tribunal. Depois deste testemunho ousado, intrépido, vemos aqui que o tribunal vai dar o seu veredicto. E é interessante que no versículo 14 aqui, a presença do homem curado no tribunal, porque o homem que já há mais de 40 anos andava a esmolar na porta formosa do templo, aliás, era coxo de nascença e andava a esmolar na porta formosa do templo, todo mundo sabia que aquele homem era aleijado de nascença. Então estava ali o homem agora em pé, diante do tribunal. E a presença daquele homem incomodou o tribunal. Eles não tinham modo de negar, não tinham saída para negar a ocorrência do milagre, pois todos na cidade conheciam muito bem aquele coxo de nascença. É o que vemos no capítulo 3, versículos 1 ao 10. O Sinédrio, no entanto, continuava, mesmo diante do facto, o Sinédrio continuava a negar o milagre, e, sobretudo, não negava o milagre, negava que Jesus tinha qualquer conexão com o milagre. O milagre não tinha como negar, estava ali, diante dos olhos deles, mas eles não queriam reconhecer a conexão deste milagre com a pessoa de Jesus, com o Messias. E a principal preocupação do Sinédrio, na verdade, era evitar o alcance, era evitar a influência da mensagem cristã. O que eles não queriam, conforme vemos no versículo 17, é que aquela mensagem também influenciasse outros, porque naquele momento já havia quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que já haviam abraçado a fé, já haviam abraçado aquela mensagem. Portanto, eles queriam abafar o crescimento da igreja. Eles, portanto, não estavam em busca da verdade. O que eles queriam era encontrar uma forma para silenciar a verdade. É o que eles queriam. Então, os líderes decidiram, qual foi a sentença então do tribunal? Eles decidiram proibir Pedro e João de falar de Jesus aos outros, tanto em conversas particulares, como também de pregar publicamente. É o que vemos aqui do versículo 14 ao versículo 18. O veredicto do tribunal é: vocês não podem mais pregar acerca deste homem chamado Jesus de Nazaré. Não podem falar com ninguém sobre isso e não poderão mais pregar sobre isso aqui e publicamente para ninguém. Então esse é o decreto. E no versículo 19 nós vemos aqui a reação dos apóstolos e a resposta dos apóstolos. Porque na medida em que Jesus mandou os seus discípulos anunciar o Evangelho, vemos no capítulo 1, versículo 8, que ele deu uma ordem
para que eles fossem testemunhas de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora, uma autoridade civil. Agora estavam ali os juízes de Jerusalém a dizer o seguinte: vocês não podem testemunhar, não podem mais falar de Jesus, não podem mais pregar sobre isto aqui no templo. Então nós temos aqui um conflito ético, uma ordem de Jesus e uma ordem agora da autoridade terrena, dos juízes de Jerusalém, do Supremo Tribunal Judaico. A maior autoridade da nação de Israel estava ali representada naquele sumo sacerdote e naquele Supremo Tribunal. E Pedro e João estavam, portanto, neste conflito ético, e no versículo 19 eles disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Apenas algumas semanas se passaram desde que os apóstolos ouviram aquelas palavras de Jesus, lá de Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a Pedro e a João e à igreja também inteira, para todos nós, uma ordenança, um imperativo, uma ordem: ide e fazei discípulos, ide e pregai. Assim, portanto, por causa desta ordem de Jesus, os discípulos de Jesus aqui, Pedro e João, eles decidiram tomar o caminho da desobediência obediente. O caminho da desobediência obediente. Eles desobedeceram aqui às leis humanas para obedecer a Jesus, que os incumbiu de serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Embora Deus, meus irmãos, tenha chamado os cristãos, e nós temos visto isso, nós somos chamados a aqui uma ordem, embora Ele chame os cristãos para se submeterem às estruturas de autoridade que Ele ordenou, tanto para a família, como para o Estado e também a igreja, a nossa obrigação para com o próprio Deus, ela tem prioridade sobre os direitos do Estado e de qualquer outra autoridade humana. Nenhuma autoridade humana é maior em hierarquia de autoridade do que a autoridade de Deus. Nem a autoridade da família, nem a autoridade na igreja e nem a autoridade do Estado está acima da autoridade de Deus. Se qualquer autoridade debaixo do céu vem para um cristão e o proíbe de orar, pregar, adorar a Deus e de fazer qualquer uma das coisas ordenadas por Deus, esse cristão, ele não somente pode, mas ele deve desobedecer essa autoridade. Ele deve aqui tomar o rumo da desobediência obediente, obedecer a Deus em primeiro lugar, como nós lemos aqui no capítulo 5, observe o capítulo 5, versículo 29, olha o que mais à frente Pedro vai dizer: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está acima de qualquer autoridade e Ele deve ser obedecido. É muito importante nós percebermos, é muito importante isto, nós percebermos em nossas vidas diárias o que Deus ordena e o que Deus proíbe, o que Ele prescreve e o que Ele proíbe. Caso contrário, nós seremos como ovelhas que não têm pastor. E nós concordaremos com aquele filósofo Nietzsche, que ele vai chamar de moralidade de rebanho. Esta obediência cega a tudo que é mandado fazer. Fazendo tudo o que disserem para fazer. Se nós fizermos isso sem olharmos o que Deus manda e o que Deus proíbe, e ignorarmos as coisas que Deus diz, seremos como ovelhas sem pastor. E há momentos em que um cristão deve dizer não. Há momentos que um cristão deve dizer não. E aqui Pedro está dizendo: vocês estão dizendo que nós não podemos pregar mais sobre Jesus? Não. Não podemos falar com ele, com ninguém? Não. Não podemos pregar aqui? Não. Publicamente não se fala mais do nome de Jesus. Então Pedro diz: vocês julgam certo isto? Obedecer vocês em primeiro lugar e deixar de lado o que Deus mandou? Não convém que seja assim.
Meus irmãos, quando o intento de uma lei civil é contrário à lei de Deus, nós devemos registrar nossas objeções junto às autoridades governamentais. É bom entendermos isso. Por exemplo, se uma lei proíbe os cristãos de pregarem e de ensinar o Evangelho de Cristo, eles devem descumprir, ou pelo menos descobrir maneiras para frustrar esta proibição do Estado. Numa democracia, e que bom que nós estamos num país democrático, isto é bom, os cristãos podem publicamente fazer as suas objeções às leis que os forcem a serem desobedientes a Deus. Quando possível, os cristãos devem utilizar os meios legais disponíveis para modificar este sistema que se opõe à lei de Deus. Então, se há um sistema numa democracia que está fazendo oposição a um princípio moral da palavra de Deus, os crentes devem usar a sua influência e lutar para modificar isto. Nós estamos numa democracia, devemos fazer isso. Mas se vier uma lei contra nós, que nos obrigue a negar as coisas que Deus ordena, o nosso dever como cristãos é partirmos para a desobediência obediente. Em primeiro lugar, Deus. Em todo caso, meus irmãos, os cristãos devem estar preparados para pagar o preço da perseguição. Este é o ponto. E não é o pastor Leonardo que está a dizer isso, e nem somente Pedro e os apóstolos. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 12, no conhecido Sermão da Montanha, ele disse que quando os homens vos injuriarem e perseguirem, e mentindo fizerem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Estes cristãos eram assim, corajosos. E o tribunal, meus irmãos, fez novas ameaças, porque diante daquelas palavras, o tribunal ampliou e intensificou a sua ameaça contra eles. Uma vez que não tinham razão para deixá-los detidos, depois de ameaçá-los, eles então soltaram ali os apóstolos, eles foram soltos. E eles não haviam transgredido nenhuma lei, apenas estavam a pregar. E um outro ponto importante também, o tribunal não achou um jeito para poder puni-los como queria, porque a multidão, versículos 21 e 22 nos mostra isso, que por causa do povo eles não puderam punir eles também, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, especialmente porque o coxo que fora curado tinha mais de 40 anos, que estava naquela situação. Então o povo estava glorificando a Deus, estavam todos com os apóstolos, então castigá-los ali por terem feito um ato de bondade, não dava para fazer isso, não tinha como. E aí temos aqui as implicações práticas que eu queria extrair a partir dessa primeira parte do sermão. Note vocês que a reação dos líderes do Sinédrio aqui é uma prova de que milagres, por si mesmos, os milagres, eles não são capazes de convencer uma pessoa do pecado, e nem de converter um pecador perdido. Porque eles estavam diante de um homem que foi curado de uma forma incrível. Mas mesmo assim, eles estavam dispostos a silenciar aquela proclamação e preservar a própria autoridade deles diante do povo e abafar a influência cristã. Isso significa que, por maior que seja um milagre, por mais portentoso e incrível, isso não muda um coração corrompido. Isso não muda a situação de pecado que está aquela pessoa. Por mais que aconteça um milagre extraordinário diante dos seus olhos, isso não muda a sua natureza, não. Você precisa de um milagre na sua alma, de um novo nascimento, de uma mudança de mente, da descrença para a crença, de uma mudança de coração, de uma regeneração, e só Deus pode fazer este milagre, que é o milagre da salvação. Estes homens são provas para nós aqui, de que, por mais que o milagre aconteça, isso não muda as pessoas. Na verdade, foi por causa daquele milagre que intensificou mais a perseguição. E o conselho aqui não queria que a mensagem do Evangelho se propagasse em Jerusalém, mas foi exatamente o que aconteceu.
Eles não queriam que a mensagem se propagasse, mas começou no capítulo 1, versículo 14, com 120 em Jerusalém. No final do sermão de Pedro, em Atos 2, quase 3.000, e agora já estava passando, já tinha quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então não parava de crescer, fugiu, eles perderam o controle. E eles não pararam de dar o testemunho, mesmo com as ameaças, eles continuaram no templo, de casa em casa, anunciando a palavra de Deus. Meus irmãos, aprendam uma coisa, Satanás ele tem procurado calar o povo de Deus. Isto desde sempre, desde o princípio. Infelizmente, em muitos casos, há cristãos que ficaram calados mesmos, ficaram quietinhos, não é? E ele tem sido bem sucedido, infelizmente, na vida de alguns cristãos. Muitas testemunhas silenciosas dentro da igreja hoje. Mas estes homens foram ousados. Há uma intrepidez santa aqui. E eu queria mencionar isto antes de passar para outra parte, que quando nós lemos o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse fala do julgamento final de Deus. E lá no final do livro ele menciona aqueles a quem Deus enviará para o lago de fogo. E ele fala de assassinos, de adúlteros e de covardes. Covardes. Se há algo que caracteriza a igreja no século 21, meus irmãos, é a covardia. Compare a nossa igreja, compare a igreja moderna com a igreja de Atos. A disparidade é tão absurda que nos causa até impacto. Às vezes eu leio uma passagem dessa e fico, ó Senhor, perdoa os meus pecados. É na hora. E se algo nos diferencia da igreja do primeiro século, é a nossa falta de ousadia na proclamação do Evangelho. Ousadia que eles tinham e que é impressionante para nós, e que não é uma obra humana, é uma obra do Espírito Santo. E nós precisamos acabar com a covardia e proclamar o Evangelho com coragem, a coragem que caracteriza um cristão que acredita na ressurreição de Jesus. Eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. E eu creio, meus irmãos, que nós podemos experimentar esta mudança na nossa vida. Porque estes mesmos homens que estavam aqui, estes santos intrépidos aqui, eram aqueles mesmos que estavam escondidos no cenáculo depois da crucificação de Jesus. Todos fechados, morrendo de medo, de sofrerem o mesmo castigo e pena de Jesus. O mesmo Pedro que negou, jurou e praguejou que não conhecia Jesus, estava agora diante do mesmo tribunal que condenou Jesus e disse: vocês julgam que é certo obedecer a vocês e desobedecer ao meu Deus? Não será assim. Não podemos ficar calados, porque não podemos deixar de testemunhar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. É fantástico isso. Que mudança que aconteceu. Um milagre transformador na vida daqueles homens, de medrosos, covardes, em homens corajosos, ousados e firmes no testemunho do Evangelho. Eu creio que Deus pode fazer isso na nossa vida. Foi o milagre da ressurreição de Jesus, foi a vinda do Espírito Santo sobre eles, que os capacitou para fazer isso. E do versículo 23 ao 31, nós temos aqui agora uma oração. E nós temos agora o veredicto celestial, porque o tribunal da terra deu um veredicto, mas o tribunal do céu também tem o seu veredicto. E este é o que define tudo. O versículo 23, temos aqui um ponto muito importante, que a primeira perseguição dos apóstolos foi seguida de uma reunião de oração. Lembre-se que eu falei que ele estava a pregar no templo, terminou depois na prisão, na manhã do dia seguinte foi para o tribunal, e agora, assim que recebeu o veredicto do tribunal, que é, não falem mais desse nome, e eles foram para a igreja, eles foram para junto dos seus irmãos, eles foram para a comunidade, e ali aconteceu uma reunião de oração, que começa aqui do versículo 23 até o 31. O melhor método para enfrentar a oposição sempre é a oração. E a igreja, meus irmãos, é o povo que busca a Deus em oração nas horas de dificuldades. Está sempre em oração, mas intensamente, claro, nas dificuldades. A igreja é o recurso
que Deus providenciou para encorajar-nos. Dia daquela sentença, eles vão para junto dos irmãos e eles fazem uma reunião de oração para buscar um encorajamento para continuar o seu trabalho. Assim, meus irmãos, como em geral acontece conosco, nós procuramos os nossos familiares, os nossos entes queridos, depois de experiências significativas, e graves, assim também os apóstolos encontram amparo na família de Deus. Quando você estiver em dificuldade, não fuja da igreja. Não fuja dos seus irmãos. Você precisa deles. Você precisa do amparo que Deus deu para você, que é a igreja, que é o povo dele, que é a sua família espiritual, para encorajar você. Quanto mais tempo você fica fora da igreja, mais covarde você fica. Porque você perde esse vínculo com a comunidade cristã. E é importante você ouvir esse tipo de mensagem, porque diante de um pecador perdido, quando Deus te der a oportunidade de pregar, a tendência da carne é ficar caladinho, como diz cá em Portugal. Mas Deus quer que você abra essa boca santa e que você proclame o evangelho de Jesus Cristo e diga para ele: se você não se arrepender dos seus pecados, você perecerá, mas se você crer no Senhor Jesus Cristo, você terá vida eterna. Temos que ter essa ousadia, e eles tinham essa ousadia. E depois de relatarem, diz aqui o texto, depois dos apóstolos relatarem tudo quanto os sacerdotes, os principais sacerdotes e os anciãos disseram, depois de relatar, eles proibiram-nos de pregar, proibiram a igreja de seguir o seu caminho. Diz a Bíblia Sagrada que eles então responderam àquelas ameaças diante de Deus em oração, aqui no versículo 24. Unanimemente levantaram a voz a Deus e oraram. Os cristãos eram unidos não apenas em sua oração, mas também em sua mentalidade, também em seus desejos, e também em missão. Imagine agora que na comunidade havia ali o grupo dos covardes mesmo, daqueles que não querem que a coisa... Porque é complicado, porque agora a lei proibiu, não podemos fazer. Aí tem lá 3 ou 4 que fica, mas não, Pedro, vamos parar de pregar, porque você viu que o juiz disse para não fazer, e não é certo. Não havia esse debate naquela igreja. Estavam todos unidos no mesmo desejo, o desejo de continuar. Mas eles precisavam de poder para isso. Eles precisavam da força de Deus para isso. Eles precisavam da ousadia. E eles foram e oraram e pediram a Deus. Não havia traidores no meio do povo. Porque se é uma coisa ruim numa guerra, é quando você tem soldados traiçoeiros, inimigos. Era um exército coeso. Eram soldados de Jesus. Estavam ali todos juntos. Eu sei que a ordem é intensa, eu sei que já foi o nosso apóstolo Pedro aqui, o líder, foi preso. E nós temos que continuar, mas precisamos do poder, precisamos da graça de Deus, da força do Senhor, e eles buscaram isso juntos em oração. Tinham a mesma missão. E eles oraram, meus irmãos, citando o Salmo 2. E eu quero aqui entrar com vocês em um aspecto muito profundo desse texto. Versículo 25 e 26. Eles citaram o Salmo 2 na oração. Eles oraram de acordo com a palavra de Deus, porque se tem uma coisa que nós devemos fazer é orar de acordo com a palavra de Deus. Diz aqui o texto que, inspirado pelo Espírito Santo, Davi previu uma conspiração internacional, da qual todos os governantes do mundo se uniriam para contestar o senhorio do Deus Todo-Poderoso e também do seu Filho ungido. E quando nós voltamos para o Salmo 2, e este Salmo 2 é maravilhoso, eu sugiro que você não fique apenas com a citação, mas você leia o Salmo 2. Quando Davi descreve esta cena da reunião aqui, de cúpula dos inimigos de Deus, quando Davi descreve esta cena no versículo 4 do Salmo 2, ele diz o seguinte: aquele que governa os céus ri, o Senhor zomba deles, porque vemos aqui uma confederação internacional, vemos aqui uma cúpula de inimigos de Deus reunida e dizendo que vão fazer e vão acontecer e tudo. E diz Davi, no Salmo 2, versículo 4, que Deus, ao assistir a empáfia, a soberba, a arrogância dos governantes do mundo, Deus ri. E ele zomba deles. Num primeiro momento.
porque somente por um momento ele ri. Porque o divertimento aqui de Deus transforma-se em ira, como vemos no versículo 9. Porque Davi diz: tu os quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Versículo 9. E ele depois avisa no versículo 12: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Esse é o Salmo 2. Ele cita o Salmo 2. Porque aqui vemos que a maldade humana não pode frustrar os desígnios de Deus, porque o Salmo 2 é interpretado à luz da paixão de Cristo. E nessa citação de Pedro, vemos que os reis, isto é, Herodes, Pôncio Pilatos e os governantes, aqui representado pelo Sinédrio, eles se reuniram com os gentios e com os povos de Israel contra o Senhor Deus e contra o seu ungido, contra o Messias, que é Cristo. Todos estavam reunidos quando o objetivo é combater Jesus. Até mesmo os inimigos, pessoas que se odeiam no mundo, quando o assunto é Jesus, todos se unem para combater. O mundo está unido contra Jesus. É inadmissível que a igreja esteja desunida no seu propósito, no seu desejo, na sua missão. É impossível que a igreja esteja dividida. Saiba vocês que o mundo, que as trevas não estão nada divididos. Estão todos unidos para acabar com a nossa raça, para acabar conosco. E isso está no texto bíblico, no Salmo 2. Meus irmãos, tudo, porém, acontece de acordo com esse texto bíblico aqui, de acordo com a mão e com o plano de Deus. Observe o versículo 28. Eu vou ler com os irmãos o versículo 28. Para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles estão todos juntos, orquestrando ali um mal contra Jesus. Porém, tudo aconteceu de acordo com a mão e com o plano de Deus. Nada, nem mesmo a morte injusta do Filho de Deus, acontece à parte da vontade e do controle soberano de Deus. O que os outros pretendiam para o mal, isto é, a destruição do Filho de Deus, Deus transformou para o nosso bem. Eles tinham uma intenção de destruir, mas através deste ato deles, o Senhor converteu isso para o nosso bem. A crucificação de Jesus, que parecia o triunfo do mal sobre o bem, quem vê a cena da crucificação, vê ali a vitória do mal contra o bem. Foi, na verdade, o inverso, foi o contrário disso. Na cruz, temos o ponto culminante do plano de Deus para a nossa redenção. Porque através daquele ato, Deus estava ali consumando a nossa salvação, abrindo um novo e vivo caminho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus, ele não teria sofrido, saibam disso, Jesus não teria sofrido nem um único arranhão, se não fosse do conselho determinado do Pai, que ordenou que desde toda a eternidade o Filho sofreria nas mãos dos homens ímpios para o nosso bem, como está no versículo 28. Todavia, Deus não forçou os adversários de Jesus a enganjarem-se em atos de violência contra a vontade deles. Deus não os forçou. Deus não incutiu vontades malignas neles, de modo algum, até porque o contexto prova que eles eram absolutamente responsáveis pelo que eles estavam a fazer. Eles eram maus e desejaram fazer o mal. Em vez de Deus estar colocando mal neles, Deus permitiu que conspirassem contra ele, a fim de poder então consumar a salvação do seu povo através da obra do Senhor Jesus. É para nós um mistério. A soberania de Deus total é afirmada neste texto, mas a responsabilidade daqueles assassinos também é afirmada nesse texto. Eu aprendo aqui que na igreja primitiva, todo cristão acreditava na soberania de Deus. Há alguns cristãos hoje que têm dificuldade com isso, mas essa dificuldade não existia na igreja bíblica, na igreja primitiva. Eles entendiam que, a despeito de
todas as ações antagônicas, nesse caso, daquelas autoridades ali, do Sinédrio, Deus ainda estava no controle absoluto de todas as coisas. A igreja primitiva, ela acreditava que eles não estavam nas mãos do acaso, mas nas mãos do Deus vivo, do soberano Senhor, como aqui nós lemos também nos versículos iniciais, a partir do versículo 23. Então elas acreditavam que Deus estava no governo da história e não o acaso. Eles estavam nas mãos de Deus. O versículo 29, eu aprendo mais um ponto importante, que os crentes pediram a Deus intrepidez renovada para proclamar a palavra de Deus. E aqui eu vejo uma lição para a nossa vida, muito importante, porque eles não pediram o alívio da perseguição. Depois daquelas ameaças, qual seria a sua oração com a igreja? Ó Senhor, livra-nos, porque olha a situação que nós estamos agora e aquele desespero. Eles não pediram alívio. Eles não eram masoquistas, viu? Eles não eram masoquistas. Mas eles não foi essa a preocupação inicial, pedir a Deus alívio da perseguição. Eles não oraram também contra aqueles que perseguiram eles. Porque a outra tendência muito comum da nossa parte é, primeiro, pedir alívio do problema. Segundo, pedir para Deus castigar os outros. Só que os crentes da Bíblia não jogavam praga em ninguém, não. Quando eles estavam sendo perseguidos, injuriados, diz aqui o texto que eles pediram o poder de Deus para continuar o trabalho deles. Quando você é perseguido, o segredo não é ficar querendo escapar do problema, porque às vezes não tem como escapar, porque ao pregar vai ter a perseguição, a não ser que você pare de pregar, e vai acabar a perseguição. Então não tinha como contornar aquele problema. O que eles precisavam era do poder de Deus para continuar a fazer o trabalho que tinha que ser feito. E foi isso que eles pediram aqui na oração. Em vez de dizer assim, porque poderíamos também ver isso acontecendo hoje, Senhor, ajuda-nos a ficar em silêncio. Poderia ser uma oração, porque a vontade de testemunhar era muito grande. Então, Senhor, silencie esses irmãos. O texto aqui convida-nos a dizer o seguinte: Senhor, garanta que seus servos falem a palavra com coragem e com firmeza. Esta foi a oração. Em vez de dizer, Senhor, não permita que estes evangelistas fanáticos criem dificuldades para nós. Não é isso que vemos aqui, mas convida-nos a dizer o seguinte: Senhor, dê-nos mais evangelistas que acreditam de verdade no poder do evangelho. E para finalizar aqui, versículo 30 e 31, os crentes eles não hesitaram em orar para que Deus fizesse milagres enquanto eles proclamavam o evangelho. E eu quero aqui tocar num ponto que nós batistas geralmente não falamos muito. A questão dos milagres, de pedir a Deus que faça milagres. Meus irmãos, é verdade que nós temos uma época distintiva aqui, uma época de milagres aqui. Mas uma coisa que deve ficar claro para nós. Há muitas igrejas hoje que parecem ser ortodoxas, mas não acreditam nas intervenções soberanas de Deus. Isto é um absurdo. Porque se você não crê que Deus possa realizar milagres hoje, nenhum, como é que você pode dizer que Ele realizou no passado? É verdade que nós estamos na época da entrega da revelação. Não vai ser igual no tempo dos apóstolos. Não vai ser, eu sei. Mas Deus continua fazendo milagres, ainda hoje. E aquela igreja estava aberta ao extraordinário. E ela pediu, Senhor, enquanto estamos a pregar, tenha misericórdia de nós, Senhor. Manifeste os seus sinais, os seus milagres. E nós queremos isso mesmo, que Deus opere maravilhas no nosso meio, transformando vidas, mudando mentalidades, trazendo bênção para o povo, enquanto estamos pregando a palavra de Deus. Mas eles sabiam que eles não eram capazes de fazer. É só Deus que pode fazer isso, segundo sua vontade soberana. E diz o texto aqui, meus irmãos, que eles estavam abertos ao extraordinário, e o extraordinário aconteceu. O lugar em que eles estavam reunidos tremeu, como se fosse um terremoto. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Deus aqui deu um sinal aos apóstolos, de que assim como ele sacudiu aquela casa, ele também iria fazer tremer o mundo com a pregação do Evangelho. E esses homens abalaram o mundo com a pregação do Evangelho. E o texto também informa que, novamente,
todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui eu vou finalizar a mensagem trazendo um ensino importante para vocês. Que no capítulo 2 eu falei que não há duas fases. Depois você na salvação recebe o Espírito Santo. Você é introduzido no corpo de Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É na conversão e iniciação. Mas faltava ainda um ponto, e agora eu cheguei na parte que eu vou complementar aquele ensino do capítulo 2. O texto aqui diz que eles foram cheios do Espírito Santo. É isso que o texto vai nos dar aqui, vai nos mostrar aqui. Portanto, existe somente um batismo com o Espírito Santo, que ocorre na conversão. Eu citei aqui 1 Coríntios 12, versículo 13. É na conversão que acontece esse batismo com o Espírito Santo. Mas o cristão pode receber a plenitude do Espírito repetidas vezes, a fim de dar o seu testemunho eficaz. Pedro, ele estava entre os que já haviam, nesse caso, já haviam sido cheios do Espírito Santo. Se você olhar o versículo 8 aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde o Sinédrio, capítulo 4, versículo 8. No capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E no versículo 31, Pedro, mais uma vez, é cheio do Espírito Santo. Então, todos os discípulos presentes no Pentecostes, os 120, que estavam aqui neste evento do capítulo 4, versículo 31, foram novamente cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que batizado do Espírito Santo, são coisas diferentes. O batismo com o Espírito Santo é na conversão, você é introduzido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa, é uma experiência que não é de uma vez para sempre, como é ser selado, como é ser regenerado, uma vez para sempre. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo receber mais do Espírito Santo. Porque no capítulo 4, versículo 8, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E aqui no capítulo 4, versículo 31, Pedro recebeu mais do Espírito Santo. Foi apenas o próprio Jesus, meus irmãos. Foi apenas o próprio Jesus a quem Deus Pai deu um Espírito sem medida. Está em João capítulo 3, versículo 34. Sobre ele o Espírito foi dado sem medida, mas não é o nosso caso. Nós precisamos receber vezes sem conta a capacitação do Espírito Santo. É possível ser nascido do Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser selado pelo Espírito e estar sem a plenitude do Espírito. Saiba disso. Nenhum de nós deve ser um bêbado, mas todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E esse enchimento resultará em santificação e poder para o exercício do ministério.